Olá a todos, bem-vindos ao canal Eureka, o seu canal de videoaulas na internet. A gente está aqui na nossa terceira aula de Word 2010, trabalhando com a formatação de textos, e hoje a gente vai ver os recursos de listas, recurso bacana, importante, e que o Word oferece alguns botões práticos para a gente poder fazer esse tipo de trabalho. Os botões referentes a listas ficam no grupo Parágrafo, que é o grupo central aqui da página inicial, na parte superior da tela. A gente vai dar uma olhadinha neles para vocês poderem conhecer melhor como eles funcionam. Os botões relativos à lista são o botão Marcadores, o primeiro botãozinho aqui do grupo Parágrafo, o botão Numeração, o botão Lista de vários níveis e, em conjunto com eles, esses três são os principais, mas em conjunto com eles eu posso utilizar também os botões Diminuir e Aumentar Recuo e o botão Classificar. Normalmente eu uso todos esses aqui quando eu vou fazer algum tipo de listagem, tá? Eu vou mostrar certinho para vocês como eles funcionam utilizando um trechinho de texto aqui que eu organizei. No caso, eu fiz uma lista utilizando os nomes dos botões do grupo Parágrafo, estão todas aqui, e eu vou transformar esses parágrafos aqui, que estão um embaixo do outro, numa listinha. Vou selecionar os itens e vou começar pelos recursos mais simples. Começando aqui com o botão Marcadores. O que ele faz? Ele adiciona um símbolo antes de cada item da lista. Ele me dá o Live Preview, então conforme eu vou passando aqui em cima das opções, ele vai me mostrando ali na seleção como ficaria o meu texto. Eu posso utilizar qualquer um desses símbolos ou dessas imagens como marcador na minha lista. Assim, por exemplo, fica a minha lista com uma imagenzinha aqui separando cada item. Ou, se eu não gostei de nenhum desses marcadores, eu posso utilizar o meu próprio marcador. Venho aqui na opção Definir Novo Marcador, ele vai me abrir uma janela onde eu posso escolher um símbolo ou uma imagem e também o posicionamento, à esquerda, centralizado ou à direita, para o marcador. Claro que o mais óbvio é utilizar o marcador ao lado esquerdo do item, antes dele, muito incomum utilizar nas outras posições. Quando eu quero um símbolo, eu dou um clique aqui nesse botão, ele me mostra a caixa de fontes. Tá? Nessa caixa eu vejo qual a fonte sendo utilizada, no momento que é a Times New Roman, todos os caracteres que compõem a fonte. Vocês vão ver que não são só letras, as letras do alfabeto que a gente conhece, mas também números, letras acentuadas, tudo que compõe a fonte e alguns números, alguns símbolos especiais. Mas a Times New Roman e as fontes mais comuns, elas não possuem símbolos muito conhecidos. Eu posso vir aqui na setinha e colocar naquelas fontes que têm símbolos mais visíveis. Por exemplo, tenho aqui no final da lista os Wingdings, por exemplo. Eles são bem conhecidos por terem bastante símbolos. Vou pôr aqui no Wingdings 2. Olha aí, ela é toda formada por símbolos e tem muitos. E eu posso escolher um desses símbolos como marcador na minha lista. Vou utilizar, por exemplo, essa caixinha de verificação com o xizinho aqui, esta. Certo? Escolhi meu símbolo, dou um clique nele, ok. Ok aqui nessa janela de confirmação também. Olha a minha lista. Certo? Então, bem fácil, é só saber escolher a fonte correta para vocês encontrarem mais símbolos para compor a lista de vocês, tá ok? Se eu não quero um símbolo, se eu quero uma imagem, eu volto ali no botão Marcadores, venho aqui no Definir Novo Marcador, clico no botão Imagem e ele me traz as imagens da galeria do Office, certo? Que ficam junto com os clip arts. Aqui eu posso escolher qual imagem eu quero para a minha lista. Se eu tenho uma imagem minha que eu fiz no Photoshop, alguma coisa do tipo, eu posso importar a imagem aqui embaixo também. Mas não é o caso. Lista é uma coisa simples e tem bastante símbolo aqui. Por exemplo, eu usei um xizinho ali no formato de um símbolo. Vou trocar por uma imagem, que é essa aqui. Dou um OK aqui, dou um OK nessa janela de confirmação também. Olha lá. Certo? Uma lista simples feita com marcadores delimitando cada item, tá ok? Se eu preciso de uma organização mais exata, eu posso marcar os itens aqui e fazer daí uma lista numerada, tá? A lista numerada ela é composta por uma forma mais organizada, que pode ser organizada por letras, maiúsculas ou minúsculas, como a gente pode ver aqui. Pode ser a separação com parênteses ou com pontos também, numerais romanos e números comuns. Tá, ok? Eu escolho qual modelo que eu acho mais apropriado, vou deixar aqui numerada, assim mesmo, dou um clique, olha lá os itens da lista, organizados de 1 a 9. Super fácil,
super simples, tá ok? O que acontece certas vezes é que eu tenho um item que é o item principal e os demais itens são subitens deste principal. Eu chamaria esse aqui de item pai e esse aqui os seus filhos, por assim dizer, tá? Se eu quero definir todos esses itens aqui como filhos do grupo botões do grupo parágrafo, eu venho aqui nos marcadores e coloco aqui, alterar nível da lista, certo? Quando eu altero o nível, olha aqui, o pai seria o primeiro, esse aqui seria o segundo, terceiro, nível 3, nível 4, nível 5. Deixo esses aqui como nível 2. Ele aumenta o recuo, dá uma empurrada nos subitens para cá e adiciona um marcador diferente. Se eu não quero esse marcador, eu posso substituí-lo, tá? Posso pôr aqui qual eu quiser, tá vendo? Vou deixar aqui como ABC. Olha lá. Tá ok? Então eu posso criar a lista e posso dividi-la em níveis. Se eu quero arrumar os níveis de outra forma, eu posso selecionar também a lista toda, vir aqui neste botão que se chama lista de vários níveis, e este botão me oferece várias opções diferentes de organização. Eu posso, por exemplo, deixar assim, como artigos. Então fica lá, artigo 1, botões do grupo parágrafo, seção 1.1, 1.2 e assim por diante. Não gostei do modelo, volto lá na lista de vários níveis, escolho um, como títulos, por exemplo. Assim. Que é bem padrão essa daqui, né? Bem comum, na verdade. Ou posso colocar assim, 1, 1.1, 1.2 e assim por diante. Então eu posso utilizar aqui a lista de vários níveis para organizar da maneira que eu achar melhor, ou como capítulos e assim por diante. Tá ok? Vou deixar assim mesmo, só para vocês poderem ver. O que eu posso fazer também é selecionar essa sublista, né, a lista filha aqui do grupo principal, e aumentar o recuo dela, tá? Ou diminuir o recuo dela também, utilizando aqui os botõezinhos. Esses aqui são equivalentes à tecla Tab, tá ok? O ideal é selecionar a lista toda, pode reparar que não pegou ali, ó. Tá vendo? Cada clique é equivalente a uma batida na tecla Tab e ele vai empurrando a lista do lado. Um detalhe é que esses botões de aumentar e diminuir recuo eles também funcionam para texto normal. Tem um trechinho de texto aqui, olha, eu posso aumentar o recuo ou posso diminuir o recuo também, tá? Tem uma forma muito mais apropriada de arrumar os parágrafos, por exemplo, de um texto, que eu vou mostrar depois numa próxima aula para vocês. Essa aqui é mais utilizada para listas mesmo, para coisas um pouco mais simples. Quando a gente tem a lista organizada em vários níveis, caso aqui assim, por exemplo, aí fica prático para a gente aumentar um pouquinho, olha, o recuo, ou diminuir um pouquinho o recuo, certo? Empurrando os itens. Mas quando é um parágrafo para um texto mais longo, isso já não é tão apropriado assim. Quando eu tenho a minha lista aqui também, na maioria das vezes a gente faz alguns tópicos e gostaria de deixar os tópicos em ordem alfabética. Vocês não precisam manualmente colocar cada item na ordem, arrumar, dando Enter e tal. Vocês podem selecionar a lista em qualquer ordem e utilizar o botão classificar aqui para fazer a organização. Nesse caso a organização é por parágrafos. No caso eu tenho texto, mas poderia ser número e data também. Posso organizar em ordem crescente de A a Z, vou marcar, ok? Olha lá, A, B, C, D, E e assim por diante. Ou posso voltar aqui na classificação e organizar de forma decrescente. Aí fica aqui o A embaixo e vai subindo até a letra mais próxima do Z. Tá ok? Então, nada de fazer manualmente. Utiliza aqui o botão classificar, que é muito mais rápido, muito mais prático. Certo? Então eu tenho a lista com marcadores, representada por símbolos. Deixa eu repassar aqui para vocês verem, fazer a minha seleção. Marcadores. Tenho a lista numerada, aqui. Tenho a lista de vários níveis, onde eu posso organizar meus itens seguindo os modelos dos níveis que ele me oferece aqui na tela, por exemplo assim. E tenho aqui os botões de aumentar recuo, empurra um pouquinho mais para lá, ou diminuir recuo, traz um pouquinho mais para cá. Posso até deixar no mesmo nível, ó. Só que se ficar no mesmo nível ele vai igualar o tipo do marcador, não vai ter diferenciação, tá? E para classificar, classifico aqui no botão classificar, ordem crescente ou decrescente, ok, e está feito. Tá? Aproveitando que eu estou mostrando essa linha aqui do grupo parágrafos, a primeira linha de botões, deixa eu mostrar o mostrar tudo também, que é um botão que às vezes assusta as pessoas. Quando eu clico no mostrar tudo, ele mostra símbolos especiais
de formatação do texto. Por exemplo, as quebras de parágrafos são representadas por esse símbolo, os espaços dados ficam representados por um pontinho, que é quase um hífen ali no meio, as listas ficam com esse símbolo aqui representado por quadradinhos, os espaços, a tabulação é representada por setinhas e assim por diante. Às vezes as pessoas clicam sem querer nesse botão e assustam, acham que pegaram vírus no computador porque apareceu um monte de símbolo. Nada disso. Apareceram esses símbolos estranhos, que são símbolos de edição, é só tirar eles aqui. Isso é utilizado para uma editoração um pouco mais avançada, tá? Talvez eu até mostre para vocês numa próxima aula, mas não é o caso para esse trabalho simples. Tudo bem? Então esses são os recursos de lista. Espero que vocês utilizem, pratiquem aí na casa de vocês e que seja útil para todo mundo. Ok? Um grande abraço, até a próxima.